Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Sophie sempre acreditou que a vida era uma equação simples, uma soma de coisas pequenas e bem ordenadas. Ela acreditava que estabilidade e simplicidade eram os únicos valores reais que importavam. Todas as manhãs ela se levantava com a convicção de que uma vida modesta, mas tranquila, seria tudo o que ela precisava. Mãe solteira, ela tinha apenas seu filho Lucas, sua pequena loja de roupas e seu sonho silencioso de construir uma vida melhor. Nada mais, nada menos. Ela nunca tentou se aventurar no mundo de desejos inatingíveis ou riquezas passageiras. Em sua pequena casa, com janelas forradas com cortinas de renda e interior decorado de forma simples, mas aconchegante, Sophie e Lucas formavam uma dupla inseparável. Lucas, de 6 anos, era seu mundo. Sua alegria, sua gentileza, sua curiosidade infantil. Cada momento passado com ele era uma bênção, um equilíbrio perfeito entre o amor incondicional e a satisfação das pequenas coisas do dia a dia. Ele a preencheu de uma forma que nada nem ninguém poderia igualar. Sophie não se importava com coisas triviais. Longe da pompa e do tumulto da sociedade, ela floresceu na calma de sua vida diária. As manhãs doces em que Lucas desenhava sóis coloridos em folhas de papel brancas, as noites passadas tricotando suéteres em um canto da sala de estar, ouvindo rádio com melodias de músicas esquecidas. A beleza da vida para ela estava naqueles momentos de pura simplicidade. Havia um calor especial na rotina, um conforto no comum e uma quietude feliz nas risadas compartilhadas entre mãe e filho. Entretanto, tudo estava prestes a mudar numa noite de outono. Naquela noite, Sophie se viu fora de seu mundo tranquilo, atraída por uma oportunidade profissional que não podia evitar. Ela havia aceitado um convite para um evento de negócios na capital. Não era realmente o mundo dela. Ela não gostava do frenesi das grandes cidades, da agitação das multidões, das conversas superficiais. Mas sua pequena loja de roupas não estava indo bem nos últimos meses, e esse encontro parecia a oportunidade que ela estava esperando. A oportunidade de conhecer outros comerciantes, negociar novos contratos e dar um impulso ao seu negócio. Então ela não hesitou, apesar do desconforto que sentia com a ideia de deixar Lucas. Depois de um dia de reuniões intermináveis, negociações cansativas e discussões que a deixaram mais exausta do que nunca, Sophie foi até seu carro para ir para casa. Mas naquela noite, o destino tinha outros planos para ela. Um acidente de carro inesperado interrompeu a tranquilidade de sua vida cotidiana. Enquanto ela dirigia silenciosamente pela estrada, um ruído surdo rasgou o ar, um estrondo. Outro veículo invadiu sua faixa e bateu no dele. Não foi um acidente grave, mas o suficiente para deixá-la estressada. Ela parou abruptamente, com o coração batendo forte no peito e as mãos tremendo no volante. O carro parecia ter sofrido poucos danos, mas o impacto foi suficiente para tirá-la do seu cotidiano. Ela saiu do carro sentindo uma mistura de ansiedade e incerteza. Seus pensamentos estavam confusos e ela se sentia inquieta. Pedindo desculpas baixinho, ela caminhou até o outro veículo para avaliar os danos, mas o que viu a fez congelar por um momento. O homem que saiu do carro na frente dela não era um estranho. Embora ela nunca o tivesse conhecido pessoalmente, havia algo em seus olhos, algo reconhecível. Ele não era apenas um motorista, ele era alguém. O que ela não sabia naquela época era que esse homem tinha uma reputação que ia muito além do que ela sabia. Gabriel Devereux, o homem com quem ela tinha acabado de colidir, era um empreendedor de porte internacional. Ele fez fortuna em tecnologia, com um império que abrangia vários setores, investimentos em empresas de alta tecnologia e propriedades luxuosas em cantos do mundo onde apenas os mais ricos tinham condições de entrar. Mas não foi a fama que marcou Gabriel. Era sua calma segurança, seu olhar inescrutável, a maneira como ele parecia ver além das aparências, como se pudesse decifrar os segredos das pessoas sem que elas precisassem falar. Ele olhou para ela por um longo momento, e ela sentiu um arrepio percorrer sua pele sob seu olhar intenso. Então ele caminhou lentamente em direção a ela, sem um pingo de pânico, completamente calmo. Não é nada. Você está bem? Ele perguntou com uma voz profunda e suave, mas que carregava uma autoridade subjacente. Sophie assentiu, mas suas palavras ficaram confusas por um momento. Desculpe. Estou com pressa, mas quero resolver isso.
Sophie de repente se viu perdida em um silêncio assustador, quebrado apenas pelo som fraco de carros à distância. Gabriel, um homem sobre quem ela não sabia quase nada, mas que parecia ter controle de tudo, olhou para ela com um sorriso que não dizia nada, mas que falava muito. Aquele sorriso continha uma infinidade de pensamentos não ditos, um mundo secreto que ele ainda não havia compartilhado. Era como se, por trás daquele sorriso, ele estivesse dando a ela um vislumbre fugaz do que estava escondido dentro dele. Algo intenso, inacessível, mas irresistível. Ela sentiu o coração disparar, embora tentasse disfarçar. Não, não precisa. Eu posso te ajudar, ele disse, com a voz calma, quase calma demais, como se aquela situação fosse apenas um detalhe menor em sua vida. Não havia ameaça em suas palavras, mas um certo poder, uma segurança silenciosa que a perturbou. Sophie engoliu em seco. Ela não estava acostumada com esse tipo de situação. Não era do feitio dela se entregar a alguém que conhecia tão pouco, mas algo nele a atraía irresistivelmente. Era mais do que apenas atração física. Havia uma espécie de calma interior em Gabriel, um mistério envolto em uma forma de graça implacável. Ela olhou-o diretamente nos olhos. Suas íris pareciam sondar sua alma, perfurar cada parede que ela havia erguido ao redor de seu coração. Eu te devo um jantar, para te compensar, ela disse com um toque de humor, embora seu sorriso fosse frágil, quase uma tentativa de esconder seu desconforto. Ela sentiu a estranheza da situação, mas também uma crescente centelha de curiosidade dentro dela. Ele a encarou por mais um momento, seu olhar profundo e intenso, parecendo ler cada pequeno detalhe do seu ser. Então, sem hesitar, ele deu de ombros com uma leveza quase desconcertante e respondeu: por que não? Mas, desta vez, serei eu quem escolherá o restaurante. As palavras soaram como um convite tácito para um mundo que ela não conhecia, um mundo do qual ela não estava acostumada a participar. Um mundo onde a espontaneidade se misturava com a riqueza da experiência. Ela sentiu, sem pensar mais. Afinal, jantar era só jantar, certo? Eles foram a um restaurante escondido no final de um beco discreto. Um lugar onde o luxo parecia quase deliberadamente escondido. Sophie nunca imaginou que um lugar tão sofisticado pudesse existir nesta parte da cidade. Ao entrar, ela ficou impressionada com o aconchego do lugar. As luzes fracas banhavam as paredes com um brilho dourado, e as vozes dos convidados se elevavam em um murmúrio suave. Não era o tipo de restaurante em que ela se sentia confortável. Ela não estava acostumada a esses espaços silenciosos, a essas atmosferas onde cada detalhe parecia calculado para enfatizar a distinção. Mas ela não tinha desejo de fugir. Não desta vez. Gabriel, por sua vez, parecia perfeitamente à vontade. Ele tinha esse jeito de ocupar o espaço sem forçar. Cada gesto, cada movimento era medido, mas não afetado. Ele capturava a atenção sem esforço, como se isso fosse natural para ele. Ela o observou discretamente enquanto ele se acomodava. Ele era um homem que não precisava gritar para ser ouvido. Ele estava contente por estar ali, e isso parecia o suficiente para provocar uma espécie de fascínio naqueles ao seu redor. À medida que a refeição avançava, Sophie relaxou e até riu. Uma risada que ela não ouvia há muito tempo. Gabriel tinha essa habilidade incrível de simplificar as coisas. Para tornar as conversas leves, naturais, como se elas sempre tivessem estado ali, penduradas na balança, esperando para serem compartilhadas. Ele não lhe fazia perguntas intrusivas, mas parecia saber exatamente quando lhe dar tempo para falar, quando o silêncio se tornava mais poderoso que as palavras. Eles falavam sobre tudo e nada. Do último livro que leram, do impacto que a música pode ter na alma, de viagens que ainda não fizeram, mas com as quais ambos sonharam. Sophie não sabia porquê, mas ela se sentia ouvida. Não com muita atenção, mas com uma autenticidade rara. Ele parecia entender o que ela estava dizendo, mas, mais importante, ele entendia o que ela não estava dizendo. Havia tanta profundidade em suas reações, tanta gentileza em sua escuta, que ela não sentia que estava sendo julgada, mesmo por seus silêncios. Não havia pressão entre eles, nem expectativas. Apenas uma troca simples, mas rica, onde cada palavra parecia ter um peso particular. Sophie percebeu que fazia muito tempo que não conseguia aproveitar um momento tão puro. Quase a assustou, essa sensação de leveza, como se algo desconhecido estivesse acontecendo sem que ela pudesse controlar.
No final do jantar, quando Gabriel a acompanhou até o carro, uma química estranha pareceu estar se desenvolvendo entre eles. Você é uma mulher fascinante, Sophie, ele disse a ela, com a voz agora mais grave, como se cada palavra dita carregasse uma certa intensidade. Sophie, embora tocada pelo elogio, de repente se sentiu incomodada. Ela não estava acostumada a receber tais palavras. Mas o que mais a incomodava era a maneira como ele as dizia. Não foi mera bajulação, nem uma tentativa de sedução. Era como se ele visse algo nela que ela nunca tinha visto. Algo especial, algo escondido. Ela deu um sorriso tímido, mas ele não teve tempo de responder, pois seus olhares se encontraram. Havia algo naquele encontro de olhares, uma compreensão silenciosa, como se tudo tivesse se alinhado naquele preciso momento. Um fio invisível havia sido esticado entre eles, e Sophie não conseguia deixar de sentir isso, de aceitar isso. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele se ofereceu para levá-la para casa. Ela não hesitou. A vontade de prolongar aquele momento, de não deixá-lo passar, a invadiu sem que ela conseguisse lutar contra ele. Eles entraram no carro em silêncio. Gabriel não falou mais, mas ainda parecia ciente de cada movimento de Sophie, de cada respiração que ela dava. A viagem foi curta, mas para Sophie, cada segundo parecia se expandir. Quando chegaram à porta dela, ela de repente se sentiu vulnerável, uma sensação estranha passou por ela. Gabriel olhou para ela uma última vez e então, sem dizer uma palavra, aproximou-se dela. O beijo, quando aconteceu, foi inesperado e inevitável. Rápido, mas carregado de toda a tensão acumulada durante o jantar, tudo o que eles não disseram, tudo o que eles ainda não exploraram. Foi intenso, mas também um sentimento estranho e familiar, como se o encontro não tivesse sido acidental, como se tudo tivesse levado àquele momento preciso. Quando se separaram, Sophie sentiu seu coração bater mais rápido. Ela sabia que tinha que ir para casa, que tinha um filho esperando por ela, mas esse beijo, esse momento suspenso, tinha algo de definitivo. Ela sentiu profundamente. Aquela noite marcou o começo de algo. Algo que ela ainda não entendia, mas que, de alguma forma inexplicável, mudaria sua vida para sempre. Algumas semanas após esse encontro fatídico, Sophie retomou sua vida com a esperança de que tudo tivesse voltado ao normal. Ela se concentrou no trabalho, nas tarefas diárias, e principalmente, em Lucas. A rotina, de certa forma, a tranquilizava. Mas, bem no fundo, um estranho mal-estar persistia. Ela não podia ignorar o fato de que algo havia mudado dentro dela desde que conhecera Gabriel, uma leve emoção do desconhecido da qual ela não conseguia se livrar. Não era apenas uma lembrança de uma noite passada. Era algo mais profundo, algo borbulhando sob a superfície, algo que ela realmente não ousava encarar. Naquela manhã, tudo parecia desabar ao seu redor. Um cansaço inexplicável tomou conta dele. Ela se sentia exausta ao acordar, mesmo depois de uma noite inteira de sono. A náusea, a tontura e a sensação de não ser completamente ela mesma a preocupavam profundamente. Depois de vários dias lutando contra esse cansaço, ela decidiu não mais ignorar os sinais do seu corpo. Ela tinha um histórico de estresse, mas não era só isso. Algo maior, mais irreprimível, espreitava dentro dela. Ela foi à farmácia e pegou um teste de gravidez, algo que nunca pensou que precisaria fazer. Quando ela voltou para casa, a atmosfera parecia pesada ao seu redor. Os minutos passaram como horas enquanto ela esperava o resultado, quase sem fôlego. Então ela viu as 2 pequenas barras vermelhas que apareceram no teste. Seu coração batia violentamente no peito. Ela estava grávida. Sophie não teve nenhuma reação dramática imediatamente. Ela ficou ali, olhando para o teste, com a mente presa em um turbilhão de pensamentos. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela as enxugou com um movimento rápido de mão. Ela não tinha o luxo de se deixar emocionar. A realidade a atingiu com uma brutalidade que ela não havia previsto. Mas o que a perturbava ainda mais do que o simples fato de que ela seria mãe novamente era esse pensamento obsessivo que lhe passava pela cabeça. Essa criança só podia ser de Gabriel. Eles não tiveram um relacionamento íntimo muito longo, apenas um momento fugaz sob o luar. Mas Sophie sabia que às vezes o momento poderia ser suficiente. E Gabriel, esse homem enigmático, parecia estar ligado a essa gravidez de uma forma inexplicável. Ela se sentiu dominada por uma mistura de confusão e medo.
Ela não tinha ideia do que aquilo significava. Ele era um estranho, não era? Pelo menos era isso que ela pensava antes de descobrir a extensão de sua identidade. Seu dilema cresceu. Ela deveria contatá-lo? Converse com ele sobre a gravidez. Pergunte o que ele achou do assunto. Mas a verdade é que ela nem sabia por onde começar. Ela o viu apenas uma vez. Ele era charmoso, inegavelmente atraente, mas também um homem de quem ela sabia que não se podia esperar respostas simples. Ele não parecia ser o tipo de homem que ofereceria soluções para seus problemas. Então ela ficou em silêncio, esperando que o tempo resolvesse as coisas. Mas o tempo só aumentou sua angústia. Logo depois que esse teste surgiu, os presentes começaram a chegar. Primeiro, era um pacote elegante contendo roupas de bebê, itens de marca que ela nunca tinha conseguido comprar. Depois outro pacote com brinquedos requintados, objetos de valor óbvio que ela não entendia. E o mais estranho é que todos os presentes vinham com cartões assinados com uma única letra: G. A princípio, ela pensou que pudesse ser um erro, um mal-entendido, talvez até um gesto de caridade de um estranho. Mas os presentes se multiplicaram. Cada vez, peças mais caras, mais refinadas e sempre com assinatura enigmática. G. Quem era esse G? Por que Gabriel estava se envolvendo desse jeito, sem uma palavra sua, sem uma conversa real? Não importava o quanto Sophie tentasse ignorá-los, a presença persistente desses objetos a lembrava cada vez mais da verdade. Gabriel havia desempenhado um papel em sua vida, mas qual papel exatamente? Então chegou o momento em que Sophie, enquanto pesquisava informações sobre outro assunto, se deparou com uma foto de Gabriel online. Foi um choque brutal. O homem que ela pensava ser um mero estranho, um homem que parecia escapar de toda etiqueta social, era na realidade um bilionário. Seu nome, amplamente conhecido, estava nas manchetes. Gabriel, um homem cuja fortuna era contada na casa dos bilhões, um nome inscrito nos anais das maiores empresas do mundo. O choque dessa revelação a dominou. Gabriel, esse homem carismático e reservado, não era nada do que deixava transparecer. Mas por que você escondeu isso dele? Por que essa falsa modéstia? E acima de tudo, por que ele decidiu entrar na vida dela dessa maneira estranha, sem se revelar? Cada pergunta pesava mais sobre ele. Alguns meses depois, enquanto ela pensava em tudo isso no silêncio de seu apartamento, a campainha tocou. Ela pulou, surpresa. Pelo olho mágico, ela viu Gabriel, seu olhar familiar e penetrante. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele estava lá, em frente à sua porta. Mas por quê? Ela abriu sem esperar. Gabriel entrou, seu olhar marcado por uma certa gravidade, uma espécie de resignação. Sophie, ele disse, com a voz baixa, mas firme, precisamos conversar. Gabriel entrou no apartamento de Sophie com uma calma desconcertante. Seus passos eram pesados, como se ele estivesse caminhando em um mundo que não era mais o seu, mas ele permaneceu implacável. Sophie, por sua vez, sentia uma tensão visceral, uma espécie de força invisível flutuando ao redor deles, mas não conseguia mais ignorar as questões candentes que devoravam sua mente. Ela se sentiu presa em um turbilhão, seu coração batia forte, mas uma estranha calma tomou conta dela. Era hora de confrontar Gabriel, de quebrar o silêncio que havia entre eles desde o começo. Ela olhou para ele com uma determinação que não sabia que tinha. A voz dele, normalmente suave e comedida, carregava um peso que ela não esperava. Eu sei que você é o pai do meu filho, ela disse bruscamente, quase friamente. As palavras saíram de seus lábios como uma verdade inabalável, uma declaração irrevogável, irrevogável. Ela não precisava de explicação, ela sabia. Tudo o que ela sentiu nos últimos meses, todas as peças do quebra-cabeça agora se encaixavam. Gabriel olhou para ela, seus olhos escuros fixos nela com uma intensidade quase palpável. Ele não respondeu imediatamente, e Sophie, no silêncio pesado, sentiu uma tensão crescente. Ele pareceu hesitar, como se estivesse ponderando cada palavra antes de dizê-la, como se a verdade que ele estava escondendo estivesse prestes a destruir o que restava da realidade silenciosa deles. Então, com uma voz profunda e comedida, Gabriel finalmente falou: Eu também sou mais do que isso. Essas palavras, ditas de uma maneira que era unicamente sua, ecoaram pela sala. E está na hora de você entender.
Ele fez uma pausa e Sophie sentiu seu coração disparar. Tudo o que ela achava que sabia estava prestes a se transformar em uma revelação que viraria tudo o que ela acreditava ser verdade de cabeça para baixo. Ele sentou-se calmamente, com as mãos cruzadas à sua frente. Eu não te contei a verdade porque queria te proteger. Porque eu sabia que você não estaria preparada para ouvir tudo o que isso implicaria. Seu olhar se tornou mais penetrante, e Sophie, apesar da tempestade que a assolava, tentou manter a calma. Mas nosso filho, Lucas, não é apenas uma criança. Ele é o herdeiro de um império. Um império que você terá que entender se quiser protegê-lo. O mundo de Sophie desmoronava um pouco mais a cada palavra. Suas pernas tremeram sob o peso da revelação, mas ela não conseguia parar de ouvi-lo. Um império, ela repetiu, quase incrédula. Ela desejou que tudo fosse um pesadelo, uma ilusão, mas os olhos de Gabriel estavam cheios de uma verdade que ela não podia mais ignorar. Um império. Parecia irreal, quase absurdo. Gabriel explicou em detalhes. Ele pertencia a uma família poderosa, uma família cujos negócios e investimentos se estendiam pelo mundo todo. Riqueza, poder, conexões internacionais. Tudo isso fazia parte da herança que Lucas, seu filho, um dia receberia. Mas essa fortuna não estava isenta de perigos. Rivalidades ancestrais, conspirações políticas e inimigos invisíveis espreitavam nas sombras, desesperados para eliminar aquele que consideravam o herdeiro legítimo. Não se tratava apenas de dinheiro ou poder. Era sobre sobrevivência. Para proteger seu filho em um mundo que ele nunca poderia entender, um mundo onde cada movimento poderia ser fatal. Gabriel se virou para Sophie, com um brilho de sinceridade nos olhos. Quero você ao meu lado, Sophie, ele disse suavemente, mas com uma força que perfurou o ar pesado entre eles. Não por dinheiro. Não por luxo. Mas pela nossa família. Nosso filho. É hora de encarar a realidade. Sophie ficou incomodada com a seriedade das palavras dele. Sua vida, que era tão calma e organizada, de repente mergulhou em um caos que ela nunca havia imaginado. Ela se sentia perdida, mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia fugir. Seu filho, Lucas, estava no centro de tudo. Ele precisava dela. Mas ela poderia realmente aceitar essa nova realidade? Um mundo onde dinheiro, poder e segredos reinavam supremos, onde ela teria que navegar em águas desconhecidas e perigosas para proteger seu filho? Os dias seguintes foram marcados por uma série de revelações que abalaram ainda mais suas certezas. Ela descobriu que a família de Gabriel estava no centro de uma rede de influências globais. Seu império não era apenas sobre riqueza material, mas também uma complexa rede de manipulação, alianças secretas e lutas constantes por controle. Sophie se viu envolvida em jogos de poder que ela nunca imaginou. Cada decisão, cada movimento, tinha repercussões muito mais profundas do que ela jamais poderia imaginar. Ela teve que aprender, e rápido, a navegar neste mundo de sombras e luzes. Gabriel, embora aparentemente disposto a guiá-la, parecia ter seus próprios segredos. Segredos que ele ainda não estava pronto para revelar. Sophie sentiu que para entender completamente a situação, ela teria que confrontar seu próprio medo e dúvidas. Mas uma coisa era certa, ela não poderia voltar. A verdade sobre seu filho, sobre Gabriel e o que ele representava para o futuro da família o forçou a se fazer uma pergunta decisiva. Ele deveria aceitar essa vida de luxo, perigo e manipulação? Ou fugir para sempre, para longe deste mundo ameaçador, para proteger seu filho e, acima de tudo, para proteger seu coração? Sophie sabia que estava numa encruzilhada. Cada caminho oferecia seus próprios riscos, seus próprios sacrifícios. Mas ela não podia se dar ao luxo de duvidar. O destino de Lucas estava agora em suas mãos, e a história que ela tinha acabado de começar era apenas o começo de uma jornada cheia de armadilhas. Uma jornada que ela teve que fazer, armada com sua vontade, sua sabedoria e, talvez, o amor que ela tinha por Gabriel e seu filho.